Imagine um castelo onde até as pedras parecem insatisfeitas com o silêncio. Onde portas rangem mesmo quando não há vento e onde cada sombra parece cochichar segredos que ninguém pediu para ouvir. Um lugar que desafia o conceito mais simples da humanidade: o sono. Lá, ninguém dormia. Nem reis, nem servos, nem viajantes ousados. Como se o descanso fosse um luxo proibido. E é justamente nessa atmosfera de vigília eterna que você entrou agora. Uma história que mistura medo e ironia, tragédia e sarcasmo, como se fosse um episódio perdido de uma série medieval da Netflix, só que contado à meia-noite, entre uma vela quase apagando e um copo de vinho barato. Então, antes que as paredes comecem a sussurrar para você também, já aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias que, cá entre nós, são sempre mais sombrias do que deveriam. Deixa o seu like para ajudar a espalhar essa narrativa e principalmente me conta nos comentários. De onde você está ouvindo essa história agora? Da cama tentando dormir? Do ônibus, tentando esquecer os boletos? Ou da cozinha, fingindo que a geladeira não te julga? Porque a partir daqui, meu caro, não tem volta. Vamos entrar no castelo onde ninguém nunca descansou. O silêncio que não existe. Ele foi encontrado sentado no trono, olhos abertos, pupilas dilatadas, como quem encara algo que só a loucura permitiria ver. Não havia sangue, não havia luta. Apenas um corpo que nunca fechou as pálpebras, como se tivesse sido condenado a permanecer desperto até o último suspiro. O mais estranho? O médico da corte jurou que o coração dele havia parado enquanto ainda estava acordado, morrer acordado, sem nunca ter sonhado. E para entender esse final macabro, precisamos voltar algumas gerações, ao momento em que o castelo nasceu. As muralhas foram erguidas com a promessa de segurança, mas desde o primeiro tijolo já havia algo de errado. Pedreiros reclamavam de sons noturnos, como se alguém já vivesse ali antes mesmo das paredes ficarem de pé. Imagine construir uma casa nova e já ouvir o vizinho batendo na parede. Só que, nesse caso, não havia vizinho nenhum. O senhor feudal, orgulhoso como influencer com ring light, ignorou os avisos. Para ele, o castelo seria um monumento à sua glória. Uma fortaleza que mostraria ao mundo que sua família jamais seria esquecida. O detalhe é que ele também tinha uma mania peculiar. Acreditava que dormir era perda de tempo. Reunia os filhos para discursos noturnos, pregando que descansar era coisa de fracos, como se o sono fosse a versão medieval da preguiça moderna. Aos poucos, a crença se espalhou. Servos eram obrigados a trabalhar noites inteiras, soldados faziam vigílias intermináveis, e até as crianças eram ensinadas a resistir ao impulso de fechar os olhos. A casa inteira virou uma espécie de reality show insone, onde cochilar era considerado traição. Se existisse Twitter naquela época, a hashtag seria "Coragem nunca durma". Só que o corpo humano, ao contrário do ego de um senhor feudal, tem limites. Pessoas começaram a surtar, a ver vultos, a rir sozinhas. Alguns juravam que as paredes respiravam, outros que as pedras trocavam de lugar. O castelo, antes símbolo de poder, começou a virar um hospício de luxo. Imagine tentar descansar enquanto o corredor sussurra o seu nome, sem nunca explicar porquê. O mais curioso é que viajantes que se hospedavam ali também caíam na mesma armadilha. Passavam noites em claro, com olhos vermelhos e corações disparados. Alguns diziam ouvir vozes chamando por eles. Outros viam figuras paradas no canto do quarto, imóveis, como estátuas invisíveis. A experiência era tão intensa que, ao saírem, juravam nunca mais voltar. E de fato, poucos tiveram coragem de repetir a visita. A lenda cresceu rápido. Povos vizinhos comentavam que aquele não era um castelo comum, mas sim uma prisão para o sono. Um lugar onde o descanso era roubado pela própria estrutura. Historiadores descreveram o fenômeno como insônia arquitetônica, como se as paredes emanassem energia contrária ao repouso. Científico ou não, ninguém conseguia explicar. O senhor feudal, claro, ria de tudo. Chamava de fraqueza, de superstição. Até que, ironicamente, foi o primeiro a pagar o preço. Encontrado morto, sentado, acordado. Aquele homem que zombava do sono, que chamava de covardia o ato de fechar os olhos, tornou-se vítima de sua própria doutrina. O castelo havia vencido. E a partir daí, o silêncio deixou de existir. A cada noite, ruídos sem fonte ecoavam pelos corredores. Risadas femininas,
passos arrastados, coros distantes. O descanso virou ilusão. Dormir, um ato de coragem. Quem fechava os olhos, mesmo por segundos, acordava com a sensação de ter atravessado um pesadelo coletivo. O castelo se tornou famoso por esse tormento invisível. Atraía curiosos, mas devolvia a todos com olheiras profundas e um olhar vazio. Era como passar por um festival de rock de 3 dias, só que sem música, sem cerveja e com demônios invisíveis como companhia. O turismo da época já tinha seu nicho. Gente fascinada pelo medo. E se hoje você acha que insônia é só rolar na cama pensando em boletos, saiba que naquele tempo era muito pior. Porque no castelo, não era só a mente que negava o sono. O próprio ar parecia manter todos acordados, como um café invisível servido direto nos pulmões. Uma energia que sustentava olhos abertos até a beira da loucura. Até mesmo os monges que tentaram abençoar o local fracassaram. Passaram noites rezando, mas nenhum deles conseguiu dormir em paz. Ao voltarem para seus mosteiros, levavam consigo a maldição. Insônia como souvenir. O castelo não deixava ninguém ir embora sem marcas. O povo então passou a chamar aquele lugar de a Fortaleza do Silêncio que não existe. Porque nunca havia silêncio. Sempre havia algo respirando, rindo ou murmurando. Sempre havia uma vigília eterna que desafiava o repouso. Um paradoxo feito de pedra e sombra. E esse foi apenas o começo. Porque se as paredes já sussurravam e as portas já gemiam, espere até ouvir o que acontecia no salão principal. Onde vozes nunca se calavam, mesmo séculos depois. O Salão do Eco Eterno. Ele entrou sozinho, decidido a provar que tudo não passava de lenda. No amanhecer seguinte, foi encontrado no chão do salão, os ouvidos sangrando, a boca aberta em um grito que jamais saiu. O médico que examinou jurou. Os tímpanos estavam intactos. O que o matou não foi som, mas o excesso dele. O homem morreu soterrado por ecos invisíveis, como se tivesse sido esmagado por vozes que ninguém mais ouviu. E assim chegamos ao coração do castelo, o salão principal, conhecido como o Eco Eterno. Ali, cada palavra dita nunca se perdia. Era como um disco arranhado, repetindo para sempre cada confissão, cada suspiro, cada desespero. Imagine conversar em grupo de WhatsApp onde ninguém nunca silencia as notificações. Só que aqui, as mensagens não paravam nem quando as pessoas morriam. As crônicas contam que o primeiro banquete nesse salão foi um espetáculo de horror. Risadas dos convidados ainda eram ouvidas dias depois, misturadas com discussões e até com arrotos inoportunos. Quem voltava ao local era recebido por um coral dissonante de frases partidas, como se o próprio ar guardasse rancor. Tentar dormir após passar ali era como tentar descansar ao lado de uma rádio que não tem botão de desligar. Os monges que estudaram o salão acreditavam que as pedras tinham sido cortadas de uma pedreira amaldiçoada, capaz de reter sons como memórias petrificadas. Outros afirmavam que o salão era construído de propósito para a espionagem. Cada palavra, cada segredo de corte, gravado e devolvido para sempre. Um gravador medieval, mas sem a opção de apagar. E não pense que era um eco simples. Não era aquele repeteco inocente que você ouve nas montanhas. Não. O salão distorcia vozes, tornava graves em agudos, transformava sussurros em berros. Quem conversava lá dentro saía convicto de que estava sendo imitado por fantasmas zombeteiros. O que era dito uma vez, retornava 10, 20, 50 vezes. Até a própria sanidade virar estatística. A nobreza, claro, fez de tudo para fingir que era apenas charme arquitetônico. Mas os servos sabiam a verdade. Dormiam mal, assombrados por frases que nunca haviam dito, mas que os perseguiam noite adentro. Muitos juravam ouvir seu próprio nome, repetido por vozes desconhecidas. Outros diziam que o salão sabia segredos que eles jamais contaram. Era um tipo de tortura sutil, mais eficiente do que correntes e masmorras. Não era preciso açoite. Bastava passar algumas horas dentro do Eco Eterno para alguém confessar crimes que não cometeu. O salão fazia a mente acreditar em qualquer coisa. Era a Idade Média criando a sua própria versão de um interrogatório psicológico da CIA. E claro, as histórias se espalharam. Viajantes narravam que, ao entrar no salão, ouviam frases inteiras em línguas que não conheciam. Como se a soma dos séculos tivesse criado uma biblioteca de vozes, cada uma mais desesperada que a outra.
O castelo se tornava, assim, o Spotify do tormento, tocando faixas que ninguém pediu. Alguns cavaleiros tentaram domar o salão com cantos gregorianos. O resultado foi pior. As vozes multiplicaram-se, criando um coral desafinado que ecoava por semanas. Até hoje, quem visita jura ouvir notas soltas que não pertencem a nenhum hino terreno, como se o salão tivesse aprendido a inventar músicas próprias, só que compostas com desespero. E quando os ecos não eram de palavras, eram de passos. Gente jurava ouvir multidões entrando e saindo, como se festas intermináveis acontecessem invisíveis. Imagine tentar dormir enquanto seu quarto inteiro soa como um after eterno, só que sem álcool, sem diversão, apenas barulho. O mais curioso é que, com o tempo, os ecos começaram a se misturar com a mente dos visitantes. Pessoas ouviam vozes íntimas, segredos pessoais que nunca haviam revelado. Como se o salão não apenas devolvesse sons, mas também roubasse pensamentos. Era o Google do inconsciente, antes mesmo de Freud nascer. E nesse ambiente, claro, ninguém dormia. Como descansar se cada cochilo vinha acompanhado de frases antigas batendo na cabeça? O salão se tornava o despertador mais cruel da história. Um que não podia ser desligado nem jogado contra a parede. O senhor feudal tentou transformar o problema em espetáculo. Convidava estrangeiros para jantares justamente para mostrar o fenômeno. Mas a maioria saía aterrorizada. Era impossível não notar que até mesmo os risos pareciam morrer no ar, só para voltarem zombeteiros minutos depois. O salão não permitia silêncio, e o silêncio é o primeiro passo para o sono. Até que um viajante ousou dormir ali dentro. Deitou-se ao lado da grande lareira e fechou os olhos. No dia seguinte, o encontraram como no começo desta história. Morto, com o rosto congelado em pavor. O eco eterno havia vencido mais uma vez. E se o salão guardava vozes para sempre, espere até descobrir a torre onde nem as velas aceitavam permanecer acesas. Porque o castelo parecia ter horror a qualquer coisa que pudesse trazer paz. A Torre das Velas Queimadas. Ele correu desesperado pela escada em caracol, um candelabro nas mãos, a chama tremendo como um coração prestes a parar. Quando chegou ao topo da torre, a luz se apagou. O grito dele ecoou noite adentro, e quando os soldados finalmente encontraram o corpo, não havia sinal de luta, nem de sangue. Apenas um rosto pálido, olhos esbugalhados e dedos queimados, como se tivesse tentado reacender a vela até o último instante. E é assim que começa a história da torre onde nenhuma luz sobrevivia. Erguida como símbolo de vigilância, ela deveria ser o ponto mais seguro do castelo, de onde se avistavam inimigos, estradas e estrelas. Mas, ironicamente, foi ali que a escuridão se tornou soberana. Velas acesas apagavam-se em minutos, tochas morriam em segundos, e até as lamparinas de óleo se recusavam a iluminar por mais tempo. Servos juravam que mãos invisíveis sopravam cada chama. E se você acha que isso é só superstição medieval, lembre-se, ninguém conseguia manter sequer o calor por perto. Era como se a própria torre tivesse aversão à luz, preferindo envolver cada visitante em um abraço gelado e sem fim. Não demorou muito para que ela fosse evitada até pelos soldados mais corajosos. Relatos contam que até mesmo o sol parecia mais fraco quando visto dali. Homens que passavam a madrugada no alto juravam que o amanhecer nunca era tão claro quanto no resto do mundo. Como se a torre tivesse o poder de roubar o brilho do dia, mantendo-se eternamente coberta por um véu de sombra. E se você acha que a escuridão já é assustadora por si só, imagine combiná-la com noites intermináveis de insônia. Pessoas que tentavam descansar naquela torre relatavam ouvir a própria respiração multiplicada, como se algo estivesse deitado ao lado delas, ofegando no mesmo ritmo. O problema? Estavam sozinhas. Alguns acreditavam que a torre foi construída sobre um cemitério esquecido, um lugar onde almas inquietas sopravam as chamas para não serem reveladas. Outros juravam que o feudal a encomendou assim de propósito, como uma prisão invisível para qualquer esperança. Afinal, o medo do escuro é universal. E ninguém desafia o instinto mais primitivo sem enlouquecer. Uma das histórias mais repetidas é a da criada que, cansada de apagar e acender velas, resolveu passar a noite inteira rezando. No meio da oração, todas as chamas se apagaram ao mesmo tempo, e a jovem jurou ouvir risadas vindas do teto. No dia seguinte, foi encontrada em silêncio absoluto, nunca mais pronunciando palavra.
Era como se a escuridão tivesse roubado sua voz, e a torre ganhou reputação de devoradora de energia. Cavaleiros fortes desciam dela cambaleantes, servos evitavam carregar luzes para o alto, e até os pássaros se afastavam. Era como se a vida não tivesse lugar ali. Quem insistia em subir, descia mais cansado do que subira, como se tivesse lutado contra algo invisível. Historiadores modernos tentam explicar. Dizem que a ventilação da torre criava correntes de ar que apagavam as chamas. Uma justificativa bonita, mas insuficiente. Porque como explicar as marcas de dedos queimados em pessoas que juraram não ter tocado no fogo? Como explicar os murmúrios que sempre acompanhavam a queda da luz? A torre virou uma metáfora cruel. Quanto mais alguém tentava manter o fogo aceso, mais rápido ele se apagava. Como se o próprio ato de resistir acelerasse a derrota. Uma espécie de lição medieval sobre a futilidade da persistência, só que ensinada de maneira brutal. E era nesse ambiente, onde luz nenhuma sobrevivia, que a paranoia florescia. Sem chamas, sem visão, a mente se tornava palco de espetáculos grotescos. Visitantes relatavam sentir mãos geladas no ombro, ouvir passos atrás deles, ver silhuetas que desapareciam assim que tentavam encarar. O problema? Não havia nada lá. A torre passou a ser evitada até pelos nobres. Ficou conhecida como a guarda noturna das sombras, ironicamente inútil para vigiar inimigos. Quem fosse escalado para passar a noite lá era considerado amaldiçoado. Não à toa, muitos preferiam a forca a cumprir essa função. E como sempre, havia os céticos. Um viajante convencido de que tudo era boato, resolveu acender uma centena de velas ao mesmo tempo. "Quero ver a escuridão apagar todas de uma vez", debochou. Resultado: em menos de 1 minuto, todas estavam mortas. O homem fugiu correndo, nunca mais mencionado nas crônicas locais. O castelo, mais uma vez, mostrou que não tolerava descanso. Nem no fogo, nem na luz. Porque como alguém poderia dormir em um lugar onde até as chamas se recusavam a permanecer vivas? E se a torre era dominada pela sombra, o quarto da rainha guardava um segredo ainda mais desconcertante. Gargalhadas que atravessavam séculos, surgindo exatamente à meia-noite, como se a própria morte tivesse senso de humor. A rainha que ria de madrugada. Ela foi enterrada com todas as honras, coroada em ouro e cercada de velas. Mas naquela mesma noite, à meia-noite exata, o castelo inteiro tremeu com gargalhadas que não pertenciam a nenhum vivo. Era o riso da rainha morta, tão alto e debochado que até os guardas mais brutos abandonaram os postos. No túmulo, o corpo permanecia imóvel. Mas a risada ecoava, zombando de todos que ainda respiravam. E para entender como uma rainha podia rir depois de morta, precisamos revisitar sua vida. Diziam que ela nunca foi uma mulher comum. Obcecada por poder, sedutora e cruel, era capaz de beijar o marido em público e ordenar sua execução em privado. Seu riso era famoso na corte, elegante e ao mesmo tempo venenoso, como o som de taças se quebrando. Só que ninguém imaginava que ele sobreviveria ao corpo. Segundo as crônicas, sua insônia era lendária. A rainha passava noites inteiras andando pelo castelo, gargalhando sozinha, como se estivesse sempre no meio de uma piada que só ela entendia. Os servos temiam cruzar com ela no escuro, porque juravam que seus olhos brilhavam na penumbra, refletindo uma luz que não vinha de lugar algum. Dormir sob o mesmo teto que essa mulher era como dividir cama com o próprio medo. Quando morreu, muitos acreditaram que finalmente o castelo teria paz. Mas foi ao contrário. O riso voltou ainda mais alto, mais frequente, como se a morte tivesse lhe dado o microfone. A cada meia-noite, todos ouviam as gargalhadas atravessando paredes, portas e almas. Era impossível ignorar. Alguns desmaiavam de pavor, outros riam junto, sem saber por quê, até perderem o juízo. Os padres tentaram exorcizar o castelo, fizeram vigílias, acenderam incensos, jogaram água benta em cada quarto. Mas quando o relógio bateu meia-noite, até eles sucumbiram. Relatos dizem que o som da rainha se misturou às orações, transformando os cânticos em zombarias grotescas. E ninguém conseguiu dormir naquela noite. Nem eles, nem as vítimas que deveriam proteger. O povo passou a acreditar que a rainha jamais havia morrido de verdade. Que seu riso era a prova de que continuava reinando, mesmo do outro lado. Uma soberana sem corpo, mas com poder absoluto sobre a sanidade dos vivos. Afinal, o que é pior?
enfrentar um exército ou uma risada que nunca acaba. Há quem diga que os aposentos dela permanecem intactos. A cama, sempre feita, jamais usada para repouso. O espelho, embaçado por um vapor invisível. E sobre a penteadeira, uma coroa que alguns juram balançar sozinha ao som das gargalhadas. Como se a própria morte tivesse decidido que a rainha continuaria vaidosa por toda a eternidade. Visitantes descrevem que, ao entrar no quarto, sentem a necessidade inexplicável de rir, mesmo contra a vontade. É como uma corrente elétrica que percorre o corpo, arrancando risos nervosos. E quando a meia-noite chega, esses risos se misturam ao da rainha, formando um coral macabro. Um show de stand-up sobrenatural, com piadas que ninguém entende. E não pense que as gargalhadas são todas iguais. Algumas soam doces, quase infantis. Outras, estridentes, como ferro arranhando vidro. Havia noites em que o riso parecia vir do teto. Outras, em que surgia do chão. E, o mais perturbador, às vezes sussurrava baixinho no ouvido de quem ousava dormir. Muitos historiadores tentaram racionalizar. Falaram em correntes de ar, acústica peculiar, até mesmo delírios coletivos. Mas é difícil manter o ceticismo quando mais de um século de relatos coincide na mesma hora, no mesmo som. Meia-noite, gargalhadas. Sempre. O mais cruel é que o riso não permitia repouso. Como alguém poderia fechar os olhos com uma gargalhada zombando de cada suspiro? No castelo, a noite nunca era noite, era espetáculo. E os moradores eram plateia obrigatória. Alguns enlouqueciam, outros fugiam, mas nenhum dormia. Há rumores de que a rainha ria de propósito, que sua gargalhada era vingança contra aqueles que tentaram silenciá-la em vida. Afinal, não existe ironia maior do que morrer e ainda assim ser a mais barulhenta do castelo. Se isso for verdade, ela venceu a morte com a arma mais inesperada: o deboche. E assim, o riso da rainha tornou-se parte da identidade do castelo. Uma tradição involuntária, um lembrete de que nem os mortos respeitam o descanso. Porque se até o além ri da sua insônia, que chance você tem? Mas se o quarto dela já era insuportável, espere até conhecer o próximo. Um aposento onde não se ria, mas onde ninguém jamais conseguiu sonhar em paz. Porque o sono, lá dentro, virava tortura. O quarto dos sonhos proibidos. Ele acordou gritando, o corpo encharcado de suor, os olhos sem foco, como se tivesse vivido décadas em poucos minutos. Aos pés da cama, o colchão estava intacto, mas sua mente havia viajado para lugares que não existiam. Testemunhas juraram que o homem envelheceu em apenas uma noite, com rugas profundas que antes não estavam lá. O quarto, mais uma vez, tinha vencido. Esse era o quarto dos sonhos proibidos, onde descansar não significava paz, mas condenação. Cada visitante que ousava deitar ali era lançado em pesadelos intermináveis. O tempo se distorcia, minutos de sono se transformavam em anos de tormento. Quem fechava os olhos sentia-se prisioneiro de realidades paralelas, voltando sempre marcado, como se tivesse sido torturado em outra dimensão. As primeiras vítimas foram soldados, acostumados a dormir em qualquer lugar. Mas no castelo, nem eles resistiram. Um deles descreveu ter passado 20 anos em guerra, apenas para acordar com a espada ainda na bainha. Outro jurou ter enterrado filhos que nunca existiram. Não era apenas sonho, era uma vida inteira roubada, devolvida em segundos, como se o quarto fosse um ladrão de tempo. E a cada relato, a fama do quarto crescia. Chamavam-no de prisão invisível, palco de horrores pessoais. Nobres se recusavam a entrar, e até os criados preferiam dormir no chão gelado do corredor, porque dentro dele, o sono não regenerava, destruía. Era como tentar descansar dentro de uma armadilha. Alguns monges arriscaram teorias. Diziam que o quarto abria portais para mundos de castigo, dimensões criadas pelos próprios pecados dos visitantes. Quem dormia ali não sonhava. Cumpria sentença. Não importava se era inocente ou culpado, todos sofriam igualmente. Era a versão medieval de um Black Mirror, só que sem Netflix para desligar. Houve quem tentasse resistir. Um viajante se amarrou à cama, decidido a dormir apenas 10 minutos. Quando acordou, jurava ter vivido 40 anos como escravo, sentindo o peso das correntes em cada osso. Quando desataram suas cordas, suas mãos ainda tremiam como se segurassem grilhões invisíveis. O quarto, claro, não mostrava sinais físicos.
Nenhuma marca nas paredes, nenhuma runa esculpida, nada que denunciasse seu segredo. Era apenas uma cama, uma janela estreita, um baú antigo. Mas o ar pesava de forma estranha, como se fosse mais denso, mais difícil de respirar. Um detalhe simples que já preparava a mente para o tormento. E havia padrões. As vítimas relatavam sempre 3 coisas em comum: a sensação de envelhecer, a perda de pessoas que nunca existiram e o retorno com uma tristeza impossível de explicar. Não era só medo, era luto. Como se cada sonho roubasse algo do coração e nunca devolvesse. O mais intrigante foi quando tentaram usar o quarto como punição oficial. Criminosos condenados eram colocados para dormir lá dentro. Muitos enlouqueciam antes mesmo da manhã seguinte. Outros acordavam mudos, incapazes de contar o que viram. O castelo havia inventado, sem saber, a pior das prisões, aquela feita de pesadelos. Com o tempo, o aposento foi lacrado. Portas de ferro, correntes, cruzes entalhadas na madeira. Mas sempre havia alguém curioso o bastante para quebrar os selos. E, invariavelmente, esse alguém saía marcado. O quarto parecia esperar, faminto por novas vítimas. Alguns viajantes relatam que o quarto sussurra, mesmo fechado. Quem encosta o ouvido na porta garante ouvir vozes pedindo para serem libertadas. O detalhe é que muitas dessas vozes soam familiares, como se fossem de pessoas que o visitante conheceu, mesmo que já estivessem mortas. E assim, o quarto se transformou em mito. Historiadores modernos tentam atribuir os fenômenos à sugestão psicológica, ao medo coletivo. Mas como explicar rugas que aparecem do nada? Como justificar olhares vazios em pessoas que, antes de entrar, tinham brilho nos olhos? A ciência falha, e o mistério permanece. Dormir naquele quarto era mais do que arriscar a sanidade. Era desafiar o próprio tempo. Porque ali, os sonhos não eram sonhos. Eram condenações pessoais, ajustadas sob medida para cada visitante. Como se o quarto tivesse consciência. Como se ele escolhesse o castigo. E se o quarto dos sonhos proibidos já era aterrorizante, espere até ouvir sobre a cozinha. Um lugar onde até as panelas tinham voz própria, discutindo em latim e transformando cada refeição em um banquete da loucura. A cozinha onde panelas falavam. Ele largou a concha no chão, a boca aberta, o suor frio descendo pela testa. Jurou ter ouvido o caldeirão xingá-lo em latim perfeito. O problema? Ele mal sabia rezar em latim, muito menos insultar alguém. Na manhã seguinte, os outros cozinheiros o encontraram rindo e chorando ao mesmo tempo, repetindo frases que não faziam sentido. Nunca mais voltou ao fogão. O castelo havia roubado não só seu sono, mas também seu juízo. A cozinha, supostamente o lugar mais acolhedor de qualquer fortaleza, ali era palco de histeria coletiva. Panelas que batiam sozinhas, colheres que se mexiam sem mãos, tachos que borbulhavam mesmo sem fogo. E o mais perturbador, os utensílios não só se moviam, eles falavam. Vozes metálicas, sempre em línguas mortas, como se o almoço fosse apenas desculpa para uma sessão de filosofia demoníaca. Servos afirmavam que, durante a madrugada, a cozinha parecia um mercado cheio de vozes. Discussões intermináveis, gritos abafados, até debates sobre pecados e penitências. Alguns juravam ouvir confissões que não pertenciam a ninguém vivo. Como se cada panela fosse guardiã de segredos antigos, prontos para explodir com o próximo caldo. E quem ousava cozinhar ali à noite pagava caro. Imagine tentar preparar um simples ensopado enquanto ouve uma frigideira te acusando de traição. Ou cortar legumes com facas que sussurram seu nome. O ambiente era tão insuportável que muitos preferiam passar fome a arriscar um jantar. O castelo não permitia refeições tranquilas, muito menos a digestão calma que antecede o sono. Alguns estudiosos da época tentaram investigar. Um monge relatou que passou horas dentro da cozinha, anotando cada voz. No final, percebeu que havia registrado trechos de textos medievais proibidos, frases de exorcismos e até fórmulas alquímicas. O detalhe? Nenhum utensílio estava em uso. Todos descansavam, mas as vozes não paravam. O eco parecia surgir do metal em si. E claro, a paranoia aumentava. Servos passaram a esconder talheres, a trancar armários, a enterrar panelas no quintal. Mas de alguma forma,
as vozes sempre voltavam. Não importava o esforço. O castelo parecia querer alimentar-se da sanidade de seus cozinheiros. Era a dieta mais cruel já criada. A insônia temperada com delírio. Há quem diga que o feudal aproveitava o fenômeno para vigiar os criados. Que a cozinha guardava confissões, fofocas e segredos. Todos repetidos mais tarde, como se os utensílios fossem espiões de ferro. Mas essa teoria cai por terra quando lembramos. Até os nobres, ao entrarem lá, ouviam acusações sobre si mesmos. Era uma cozinha que julgava, condenava e gargalhava. Em uma das histórias mais famosas, um grupo de servos ouviu uma panela anunciar que todos morreriam antes do amanhecer. Entraram em pânico, choraram, rezaram. No dia seguinte, estavam vivos. Mas nenhum deles conseguiu dormir nunca mais sem ouvir aquela frase repetida nos ouvidos. O castelo não precisava cumprir a ameaça, bastava plantar o terror. O mais irônico é que a comida, apesar de tudo, era saborosa. Viajantes registravam que os banquetes tinham aromas irresistíveis, mas que ninguém conseguia comer em paz. Como desfrutar de um prato quando atravessa ao lado ri de você? Comer e dormir, os dois maiores prazeres humanos, transformados em tortura psicológica. Historiadores modernos sugerem gases subterrâneos como explicação. Dizem que substâncias químicas poderiam provocar alucinações auditivas. Bonita teoria, mas incapaz de justificar por que pessoas diferentes, em épocas distintas, ouviam as mesmas frases. Como explicar panelas recitando textos antigos que os presentes jamais conheceriam? A cozinha virou tabu. Guardas se recusavam a entrar. Servos dormiam no chão frio dos corredores, e até os cães se afastavam. E em um castelo onde ninguém dormia, a fome virou mais uma arma. Quem tentava preparar comida era vencido pela loucura. Quem desistia, definhava aos poucos. Era um ciclo cruel, sem saída. Até mesmo os monges, especialistas em jejum e penitência, fugiram apavorados. Afirmaram que nenhum Espírito Santo habitava aquele espaço. Pelo contrário, era uma boca infernal disfarçada de fogão. E como dormir com o estômago vazio e a cabeça cheia de vozes? E assim, a cozinha selou sua reputação como um dos lugares mais insuportáveis do castelo. Lá, o alimento não era para o corpo, mas para a loucura. O sono, já proibido em outros cômodos, tornava-se ainda mais distante em meio ao ruído incessante das panelas falantes. Mas se a cozinha julgava com palavras afiadas, o próximo aposento punia com crueldade silenciosa. Um lugar onde mulheres acordavam diferentes do que deitaram. Porque ali, até os cabelos eram roubados pela noite. O quarto das tranças cortadas. Ela acordou com o travesseiro coberto de fios. As tranças cuidadosamente cortadas rente à nuca. O grito ecoou pelo castelo, e quando os servos chegaram, não encontraram ninguém além dela. Nenhuma lâmina, nenhuma mão culpada. Apenas o silêncio sufocante do quarto e os cabelos espalhados como oferenda macabra. Nunca mais voltou a dormir de verdade. O castelo havia roubado sua vaidade e, junto com ela, sua paz. Esse era o quarto que ganhou fama de carrasco das mulheres. Um aposento que não matava, mas desfigurava. Na Idade Média, a trança não era só cabelo. Era símbolo de status, honra, feminilidade. Cortá-la era o mesmo que marcar alguém para sempre. Ali, porém, não havia escolha. Quem ousava repousar entre aquelas paredes acordava mutilada, como se mãos invisíveis desdenhassem da beleza e a arrancassem sem piedade. As primeiras vítimas foram criadas jovens, obrigadas a dormir no quarto por falta de espaço. Voltavam chorando, escondendo a cabeça sob véus, como se a vergonha fosse maior que o medo. Depois vieram as nobres, que riram da superstição, até provarem do mesmo destino. Ao amanhecer, seus penteados elaborados estavam no chão, cortados com precisão cirúrgica. Não havia barulho, não havia luta. Apenas o crime perfeito, repetido noite após noite. Muitos acreditavam que o quarto era habitado pelo espírito de uma donzela traída. Uma jovem que, segundo lendas, foi punida pelo senhor feudal com a cabeça raspada em público, acusada de adultério. Desde então, ela vagava pelas noites, vingando-se de cada mulher que ousasse ter cabelos longos e sonhos tranquilos. O castelo não só negava o sono, ele zombava da vaidade. As histórias se espalharam, e logo ninguém queria deitar ali. As portas foram trancadas,
mas sempre havia alguém forçado a passar a noite no aposento maldito. Era como um teste de coragem, ou melhor, de covardia. Muitos saíam intactos, mas com a sensação de que mãos gélidas haviam acariciado seus fios durante o sono. O terror não estava apenas no corte, mas na expectativa dele. Em uma noite registrada nos arquivos, uma nobre tentou enganar o quarto usando uma peruca. Acordou careca do mesmo jeito, e a peruca, intacta, repousava na cabeceira. Isso só reforçou a ideia de que a entidade não cortava apenas cabelos, mas sim a identidade de quem ousava dormir ali. O quarto parecia saber onde doía mais. E não eram apenas as vítimas que sofriam. Até os maridos e familiares relatavam sentir vergonha de aparecer em público ao lado delas. O corte forçado, muitas vezes irregular, transformava belas figuras em símbolos de desonra. O castelo não só produzia insônia, produzia humilhação. E isso, na Idade Média, era mais devastador que a morte. Alguns homens também ousaram dormir no aposento, desafiando o mito. Ao acordarem, não tinham tranças para perder, mas relatavam sentir cortes invisíveis pelo corpo, como se lâminas dançassem sobre a pele. Um deles, desesperado, jurou ouvir risadas femininas ao lado da cama, zombando de sua masculinidade intocada. Os monges, sempre dispostos a racionalizar, sugeriram que ratos poderiam ser os culpados. Mas quem já viu rato com tesoura? Além disso, os cortes eram precisos, retos, como obra de barbeiro talentoso. A explicação falhava, e o mistério se tornava mais grotesco a cada testemunho. E quanto mais o quarto era evitado, mais ganhava fama. Viajantes pediam para ver os cabelos cortados, colecionados em baús como troféus. Alguns diziam que as tranças nunca apodreciam, que permaneciam frescas, como se ainda estivessem presas à cabeça de alguém. Uma exposição mórbida, mas que atraía curiosos de toda a região. As vítimas, por sua vez, raramente se recuperavam. Muitas nunca mais ousaram usar os cabelos soltos, escondendo-se sob véus pesados. Outras enlouqueciam ao ouvir tesouras cortando tecido, confundindo o som com o de suas tranças sendo arrancadas novamente. O trauma não deixava ninguém descansar. E assim, o quarto consolidou sua reputação como assassino de vaidades. Um espaço onde a noite era sinônimo de perda e onde o sono vinha acompanhado da certeza de humilhação. Porque como relaxar se a qualquer momento sua identidade poderia ser arrancada junto com seus fios? Não era apenas a vaidade que o castelo destruía. Era a própria noção de dignidade. Porque acordar desfigurado era, em muitos casos, pior do que não acordar nunca mais. E esse era o jogo cruel que o quarto jogava, noite após noite. No final, ninguém mais ousava desafiar aquele espaço. Ele foi fechado, selado, mas ainda hoje há relatos de tranças encontradas espalhadas pelo chão, mesmo sem ninguém entrar lá há séculos. Como se o quarto continuasse cortando sonhos que já não existem. E se o quarto mutilava o corpo, o próximo guardião atacava a mente de forma ainda mais perversa. Uma armadura vazia, de olhar fixo, que nunca piscava e nunca permitia descanso a quem cruzava seu caminho. O guardião que nunca pisca. Ele estava parado diante da armadura, rindo de nervoso, convencido de que nada passava de superstição. Horas depois, o encontraram morto, ainda de olhos abertos, como se tivesse tentado vencer o vigia, em um duelo silencioso de piscadas. A expressão congelada no rosto não era de medo, mas de derrota. Ele perdeu não para uma espada, mas para um olhar que jamais se fechava. Esse era o guardião que nunca pisca. Uma armadura vazia, postada no corredor principal, que parecia acompanhar cada passo dentro do castelo. Muitos acreditavam que fora feita apenas para intimidação. Mas com o tempo, até os céticos perceberam que havia algo além do ferro. Era como se, dentro do elmo, houvesse olhos invisíveis, atentos, incapazes de cansar. E não pense que se tratava apenas de paranoia. Servos relatavam sentir o metal vibrar ao passar, como se a armadura respirasse. Outros juravam que, quando se aproximavam, ouviam um zumbido baixo, semelhante a uma prece abafada. O fato é que ninguém conseguia relaxar perto dela. Como dormir sob a vigilância de um olhar que nunca fecha? O mais perturbador é que a armadura parecia mover-se sutilmente. Não caminhava, não gesticulava. Mas quem passava ao lado tinha certeza de que o elmo girava,
acompanhando seus passos. E quando olhavam de volta, ela permanecia imóvel, fingindo inocência. Um jogo de estátua macabra que deixava qualquer um em alerta constante. Histórias mais antigas afirmam que a armadura pertencia a um cavaleiro traidor. Condenado à morte, teria sido aprisionado dentro do próprio equipamento, condenado a vigiar eternamente, sem nunca descansar. Outros acreditavam que o feudal mandou enfeitiçá-la, para que nenhum servo ousasse cochilar no serviço. Seja como for, o resultado era o mesmo: um vigia eterno, incapaz de falhar. E a insônia florescia. Soldados escalados para patrulhar o corredor não duravam mais que algumas noites. Sempre alegavam que o guardião os encarava, mesmo no escuro. Um deles desmaiou após jurar que o visor do elmo piscara com luz vermelha. Quando acordou, chorava como criança, implorando para nunca mais passar por ali. O mais estranho é que a armadura não parecia presa ao chão. Houve relatos de que, em algumas madrugadas, simplesmente não estava lá. Sumia, como se tivesse caminhado sozinha pelo castelo. E quando voltava, ninguém sabia explicar de onde surgia. Era como se estivesse patrulhando outras áreas, escolhendo novas vítimas para atormentar. Viajantes relatam a mesma sensação. Ao atravessar o corredor, o olhar do guardião parecia perfurar a alma. Muitos confessaram pecados antigos, sem serem questionados, apenas para aliviar a pressão do silêncio. Não havia espada, não havia chicote, mas todos saíam punidos. O vigia sem olhos já era punição suficiente. Até mesmo os monges, especialistas em encarar crucifixos por horas, admitiram que não conseguiam suportar o olhar da armadura. Rezavam, mas diziam que as palavras morriam na boca, como se não ousassem ser ditas sob aquele elmo. A fé, tão firme em outros lugares, parecia vacilar diante do guardião. E claro, sempre havia os céticos. Um grupo de jovens bêbados apostou que conseguiria rir da armadura sem sentir medo. Entraram rindo, zombando, fazendo caretas diante do elmo. No dia seguinte, todos foram encontrados em silêncio absoluto, incapazes de articular uma palavra. Nenhuma marca no corpo, apenas olhos arregalados que nunca mais se fecharam. O guardião tornou-se símbolo de disciplina. Para muitos, era a metáfora cruel do castelo. Ninguém podia relaxar, ninguém podia descansar. Sempre havia olhos atentos, sempre havia vigilância. O sono ali não era só proibido, era punido. E como se não bastasse, visitantes relatavam ouvir a armadura sussurrar nomes. Não frases inteiras, apenas nomes. Alguns reconheciam, outros não. Mas todos admitiam o mesmo. Era impossível dormir depois de ouvir seu próprio nome saindo de um elmo vazio. Historiadores modernos tentam justificar. Falam de acústica, de correntes de ar, até de ilusões causadas pela luz de tochas. Mas nenhum deles explica como pessoas de séculos diferentes relatam a mesma sensação de perseguição, o mesmo olhar que nunca pisca. A ciência, mais uma vez, falha diante da loucura medieval. E assim, o guardião se tornou a personificação do castelo. Vigilância eterna, sono impossível. Porque como fechar os olhos quando alguém, ou algo, insiste em nunca fechá-los também? O descanso morria antes mesmo de nascer. Mas se o guardião já roubava a paz apenas com o olhar, o próximo espaço do castelo ia ainda mais longe. Porque no pátio, até o vento tinha língua, e cada brisa trazia segredos que nunca deveriam ter sido revelados. O Poço das Vozes Afogadas. Dizem que um viajante se inclinou demais sobre o poço, curioso para provar que não havia nada além de pedras. Horas depois, foi encontrado ao lado dele, olhos fixos no vazio, murmurando frases desconexas. Não havia marcas, não havia queda. Apenas um corpo exausto, incapaz de fechar os olhos, como se tivesse passado a noite inteira ouvindo gritos que ninguém mais escutava. O Poço das Vozes Afogadas não tinha água. E esse era o primeiro mistério. Um buraco profundo, rodeado de pedras antigas, que parecia mais altar do que fonte. O problema era o que vinha de dentro dele. Quem ousava chegar perto, jurava ouvir murmúrios, choros, até cânticos. Não era vento, não era eco. Eram vozes. Voando do fundo, como se subissem bolhas invisíveis de ar. Eram vozes que não pertenciam a ninguém reconhecível. Algumas soavam infantis, outras graves.
algumas chorosas, outras cantadas. O mais perturbador, cada pessoa ouvia algo diferente. Para uns, eram pedidos de ajuda. Para outros, promessas. Para muitos, acusações. Como se o poço fosse um espelho, devolvendo em palavras aquilo que cada visitante mais temia. As crônicas medievais descrevem o lugar como um confessionário sem padre. Homens duros choravam ao se aproximar, mulheres riam nervosamente, soldados juravam sentir mãos invisíveis puxando suas consciências. O sono, depois disso, era impossível. Como repousar quando sua mente continua ecoando vozes que ninguém mais ouve? Alguns monges acreditavam que o poço era uma espécie de fenda entre mundos. Não para o céu, mas para uma memória coletiva de sofrimento humano. Cada lamento, cada clamor perdido, estaria preso ali, eternamente repetido. Era a biblioteca do desespero, e cada visitante era obrigado a pegar um livro emprestado, ainda que nunca quisesse lê-lo. E claro, a superstição se espalhou. Diziam que se alguém jogasse uma moeda, ouviria em troca o nome de uma pessoa querida. Mas a moeda caía em silêncio, e o nome que voltava nunca era o que a pessoa esperava. Às vezes, era de alguém esquecido. Às vezes, de alguém que ainda nem havia nascido. E isso deixava os visitantes mais perturbados do que confortados. Há registros de nobres que usaram o poço como prova de lealdade. Ordenavam que servos passassem noites ali, ouvindo. A maioria enlouquecia, não pelo som em si, mas pela insônia forçada. Porque o poço não deixava ninguém descansar. Fechar os olhos era pior. As vozes pareciam se aproximar ainda mais, como se falassem direto na mente. Os céticos, claro, tentaram explicações. Falaram em correntes de ar, em acústica peculiar, até em sons trazidos de cavernas subterrâneas. Mas nenhum deles conseguiu explicar por que pessoas diferentes relatavam vozes distintas, cheias de detalhes íntimos. Como explicar que alguns reconheciam sotaques antigos, de línguas já extintas? E não eram apenas sons. Muitos relatavam sentir frio intenso ao se aproximar, mesmo em noites de verão. Outros descreviam o cheiro de sal, como se houvesse mar escondido ali dentro. Alguns juravam ver uma névoa subir, mesmo quando o poço parecia seco. Cada detalhe reforçava a sensação de que não era um simples buraco no chão, mas uma presença viva. O que todos tinham em comum era a impossibilidade de dormir depois. As vozes grudavam na mente, repetindo-se em intervalos irregulares, como um refrão que não termina nunca. E se o castelo já era insônia por todos os lados, o poço era a sua forma mais cruel, a vigília travestida de segredo. E havia ainda os que acreditavam que o poço alimentava o próprio castelo, que as vozes serviam como combustível para manter as muralhas erguidas. Quanto mais pessoas sofriam insônia por sua causa, mais forte ele se tornava. Era uma economia macabra. Descanso roubado em troca de solidez eterna. Não à toa, muitos evitavam até passar por perto. O poço virou símbolo de maldição, um lembrete de que naquele castelo até o vazio falava. E falava demais. Ao ponto de ninguém jamais esquecer uma única noite ali. As lendas modernas acrescentam novos detalhes. Alguns turistas afirmam ouvir gravações estranhas em seus celulares quando se aproximam. Áudios sem fonte, sem explicação. Outros garantem que a bateria simplesmente drena em segundos, como se o poço sugasse energia. O mistério, assim, atravessa os séculos. E se o poço já roubava o sono com vozes que não existiam, o próximo aposento era ainda pior, porque nele não havia lamentos de outros. Havia apenas a sua própria guerra interior, revivida até o último detalhe. Era o quarto onde os vivos lutavam batalhas que nunca terminavam. O quarto dos regressos. Ele acordou gritando ordens militares, brandindo uma espada invisível, o corpo tremendo como se tivesse passado a noite em batalha. Só que não havia inimigos, não havia sangue. Apenas ele, sozinho, deitado no chão frio do aposento. Morreu semanas depois, exausto, como se tivesse lutado uma guerra inteira em seus sonhos. O castelo não precisava de exércitos para matar. Bastava um quarto. Chamavam-no de Quarto dos Regressos, porque ali ninguém descansava. Apenas retornava a momentos que deveriam ter ficado no passado. Soldados reviviam guerras, mães sentiam dores de partos antigos, servos repetiam castigos de infância.
Era como se cada visitante fosse condenado a um replay cruel da própria vida. Não eram lembranças suaves. Eram as feridas que a mente mais queria esquecer. Os relatos são consistentes. Homens fortes acordavam chorando como crianças, convencidos de que tinham perdido batalhas que nunca voltariam a lutar. Mulheres ricas acordavam com olhares vazios, como se tivessem enterrado filhos que ainda estavam vivos. O quarto roubava a linha do tempo e a devolvia em forma de tormento. Historiadores acreditam que o aposento funcionava como uma máquina de memória, obrigando cada pessoa a encarar seus fantasmas pessoais. Uma forma de prisão psicológica, construída séculos antes de qualquer conceito de trauma pós-guerra. Era o castelo criando sua própria versão de terapia forçada, só que sem cura, apenas com cicatrizes. E não era só durante o sono. Muitos relatavam que, ao fechar os olhos por segundos, já eram transportados para cenas antigas. O descanso, mesmo breve, tornava-se perigoso. A cada piscar, um pedaço do passado voltava. Não havia como escapar. O quarto não deixava ninguém seguir em frente. Há histórias de soldados que passaram apenas uma noite lá, e ao acordarem, não reconheciam mais o presente. Continuavam vivendo como se a guerra ainda estivesse acontecendo, marchando pelos corredores, atacando sombras, dormindo em posição de guarda. Alguns nunca mais voltaram ao normal. Os monges sugeriam que o quarto era habitado por ecos espirituais, memórias deixadas pelas vítimas anteriores. Cada novo visitante apenas somava sua dor às camadas de lembranças. Outros acreditavam que o castelo tinha consciência e que o quarto era sua forma de alimentar-se. Sugava lembranças como quem bebe água de uma fonte sem fim. E havia padrões curiosos. Quem dormia ali raramente relatava lembranças felizes. Era sempre dor, perda, humilhação. Como se a alegria fosse banida do espaço, e apenas o sofrimento tivesse direito de existir. O quarto não só negava o sono, negava até o consolo da nostalgia. Alguns nobres tentaram usar o quarto como punição oficial. Prisioneiros eram trancados ali para aprender com seus erros. Mas a maioria saía incapaz de falar, com olhares vagos que denunciavam noites intermináveis em campos de batalha que já não existiam. Era um castigo pior do que correntes. Os viajantes que ouviram falar do aposento o descrevem como a pior experiência do castelo. Porque enquanto outros quartos atormentavam com vozes ou risos, este atacava com algo mais íntimo: a própria vida da vítima. Ninguém escapava de si mesmo. E ninguém conseguia dormir em paz após encarar memórias que deveriam permanecer enterradas. Até os céticos se renderam. Um estudioso que tentou explicar o fenômeno passou uma noite no quarto. Pela manhã, saiu envelhecido, murmurando sobre erros que nunca cometeu. Nunca mais escreveu nada. Sua biblioteca ficou intacta, mas ele nunca mais abriu um livro. Era como se tivesse perdido o presente, preso para sempre no ontem. E assim, o quarto dos regressos ganhou a reputação de ser mais cruel que qualquer masmorra. Não quebrava ossos, mas despedaçava identidades. Quem saía dali, saía outro. Ou melhor, saía antigo. Uma versão ultrapassada de si mesmo, incapaz de viver no agora. Ninguém mais ousava deitar em sua cama. Ela ficou vazia, coberta de pó, como um altar de memórias proibidas. Mas até hoje há quem diga que, ao passar pela porta, ouve frases do próprio passado, como se o quarto estivesse sempre pronto para reabrir cicatrizes. E se esse aposento já obrigava a mente a reviver o que nunca deveria voltar, o próximo espaço do castelo ia ainda mais longe. Porque lá, até as flores pareciam ter olhos, observando cada movimento de quem ousava atravessar o jardim. O jardim das flores que espiam. Ela correu pelo jardim em plena madrugada, jurando que pétalas haviam se virado em sua direção. Ao amanhecer, encontraram-na caída entre as rosas, os olhos fixos no céu, repetindo apenas uma frase. Elas estavam olhando. Não havia ferimentos, não havia luta. Apenas a certeza de que naquela noite, até as flores tinham testemunhado algo que não deveria ser visto. O Jardim das Flores que Espiam era, à primeira vista, o lugar mais belo do castelo. Caminhos de pedra, arbustos bem podados, fontes ornamentais. Um espaço que deveria trazer calma, mas que, ironicamente, era a vitrine mais perturbadora da fortaleza. Porque ali, ninguém conseguia se sentir sozinho. O vento soprava, as flores se inclinavam,
E sempre havia a impressão de que olhares invisíveis acompanhavam cada passo. As crônicas dizem que o jardim foi plantado pela própria rainha Insone, a mesma que ria à meia-noite. Obcecada por controle, teria mandado cultivar espécies raras, acreditando que as flores poderiam vigiar em seu nome. Lenda ou não, o fato é que até os mais descrentes admitiam. Havia algo errado no modo como as pétalas se moviam. Não seguiam o sol, seguiam as pessoas. E não era imaginação isolada. Diversos relatos falam da mesma sensação. Caminhar entre os canteiros era como atravessar um corredor de juízes silenciosos. As flores pareciam se inclinar em uníssono, como se reconhecessem o visitante. Algumas testemunhas juravam ver botões fechados se abrir ao passar, revelando olhos escuros no centro. Outros descreviam risadas sutis, abafadas pelo farfalhar das folhas. Os monges, como sempre, tentaram explicações racionais. Falaram de ventos estranhos, de plantas com movimentos naturais. Mas como justificar relatos idênticos, feitos por pessoas de séculos diferentes? Como explicar a sensação de ser seguido, mesmo quando não havia ninguém atrás? O jardim não era apenas botânica. Era vigilância disfarçada de beleza. E como dormir depois de atravessá-lo? Visitantes relatavam pesadelos com flores se fechando sobre seus corpos, sufocando-os com pétalas de seda. Outros acordavam com a sensação de estarem sendo observados, mesmo em quartos distantes. O jardim não ficava do lado de fora. Ele entrava na mente e se instalava ali como raiz venenosa. Um relato famoso é o de um jardineiro que tentou arrancar as flores, convencido de que eram apenas lendas. Na manhã seguinte, foi encontrado com as mãos cobertas de cortes, como se espinhos tivessem crescido do nada. O detalhe? Ele havia arrancado apenas flores sem espinhos. Desde então, ninguém mais ousou mexer nos canteiros. Alguns diziam que o jardim guardava segredos da nobreza, que as flores absorviam conversas, repetindo depois em sussurros para quem quisesse ouvir. De fato, há registros de criados que juravam ter escutado fofocas da corte vindas das pétalas, como se fossem pequenos alto-falantes naturais. A botânica, ali, era apenas fachada para espionagem sobrenatural. E o mais cruel é que o jardim parecia escolher suas vítimas. Nem todos sentiam os olhares. Alguns passavam tranquilos. Outros eram atormentados até o limite. Era como se as flores soubessem quem tinha algo a esconder. E nessas horas, as pétalas não eram adornos. Eram julgadoras. Historiadores modernos descrevem o espaço como uma metáfora cruel. O castelo já era insônia em pedra, e o jardim era a extensão disso em cores. Não havia descanso, porque nem a beleza oferecia paz. O que deveria ser refúgio era mais um cárcere. Um lembrete de que, ali, até a natureza conspirava contra o sono. E claro, a paranoia crescia. Mulheres cobriam a cabeça ao atravessar o jardim. Soldados desviavam o olhar das flores. Crianças choravam ao serem obrigadas a passar por ali. Todos sentiam que não estavam sozinhos. E de fato, não estavam. Porque o castelo não deixava ninguém em paz. Nem sob o céu estrelado, nem sob pétalas perfumadas. Alguns viajantes afirmam até hoje que as flores ainda observam. Que câmeras modernas registram movimentos estranhos, como se as pétalas realmente seguissem as pessoas. Para eles, não restam dúvidas. O jardim não era enfeite, era vigilância. Uma rede de olhos disfarçados de cores. E assim, o Jardim das Flores que espiam consolidou-se como mais um espaço onde dormir era impossível. Afinal, quem teria coragem de fechar os olhos sabendo que centenas de flores poderiam estar observando cada respiração? Mas se o jardim já roubava a tranquilidade com olhares silenciosos, o próximo espaço do castelo fazia ainda pior. Porque lá, um berço balançava sozinho, embalando uma criança que nunca existiu. O berço. Que balança sozinho, ele entrou na ala abandonada com uma tocha trêmula na mão. Ao fundo, viu o movimento suave de um berço oscilando para frente e para trás. Aproximou-se devagar, o coração batendo mais rápido que os passos. Não havia vento, não havia ninguém. Apenas o móvel antigo rangendo, embalando o vazio. Quando amanheceu, encontraram-no sentado ao lado do berço, balançando-o com as próprias mãos, olhos vidrados. Não falava mais. O berço que balançava sozinho tornou-se um dos símbolos mais perturbadores do castelo. Não havia criança, nem família, nem razão para que estivesse ali.
E ainda assim, noite após noite, o móvel oscilava suavemente, como se embalasse um bebê invisível. Um gesto simples, mas capaz de deixar qualquer um em alerta, porque o som era constante, repetitivo, impossível de ignorar. Os criados juravam ouvir choros abafados durante a madrugada. Não era o choro de um bebê comum. Era mais longo, mais grave, como se tivesse séculos de idade. Alguns diziam que o choro vinha do próprio berço, outros que surgia dentro da mente de quem passava perto. O fato é que ninguém conseguia dormir depois de ouvir aquele lamento. Há quem acreditasse que o berço guardava a lembrança de uma tragédia, uma criança real, perdida em circunstâncias desconhecidas, que continuava sendo embalada pela eternidade. Outros afirmavam que era apenas mais um truque do castelo, um teatro cruel criado para manter os vivos em vigília. Seja qual fosse a explicação, ninguém ousava se deitar perto dele. E não era apenas o som. Muitos relatavam sentir um peso invisível ao se aproximar, como se algo estivesse realmente deitado ali, respirando, ocupando o espaço que parecia vazio. Houve quem jurasse ver o tecido do colchão afundar, como se um corpo minúsculo repousasse nele. E quando estendiam a mão para tocar, o vazio devolvia apenas frio. Os monges tentaram abençoar o berço, convencidos de que poderiam libertar a alma da criança. Mas o resultado foi pior. Naquela noite, o móvel não apenas balançou, moveu-se sozinho pelo quarto, arrastando-se lentamente pelo chão de pedra. Os religiosos fugiram em desespero e nunca mais retornaram. E quanto mais tentavam se livrar dele, mais forte parecia ficar. Tentaram queimá-lo, mas as chamas se apagaram no instante em que tocaram a madeira. Tentaram desmontá-lo, mas as peças voltaram ao lugar no dia seguinte, como se nunca tivessem sido tocadas. O berço era indestrutível, como se fosse parte da própria estrutura do castelo. Os viajantes que passavam pelo aposento relatavam a mesma experiência. A necessidade de se aproximar, como se algo chamasse. Uma espécie de hipnose suave, quase maternal. Mas bastava olhar para dentro para sentir o oposto. Medo, repulsa, arrependimento. Como se o berço atraísse e repelisse ao mesmo tempo, brincando com os instintos mais básicos do ser humano. Alguns acreditavam que o berço representava a insônia em sua forma mais pura. O sono que deveria ser doce e protetor transformado em tormento. Afinal, nada simboliza descanso mais do que um bebê embalado. Mas no castelo, até isso era distorcido, virado pelo avesso, transformado em pesadelo. Historiadores modernos sugerem explicações simples: correntes de ar, efeito de alucinação coletiva. Mas nenhuma teoria explica por que o móvel aparecia em diferentes quartos, como se movesse sozinho pela fortaleza. Nem por que tantas pessoas relataram ouvir o mesmo choro, na mesma frequência, como se fosse uma trilha sonora oficial do lugar. E o detalhe mais inquietante? Quem passava noites perto do berço raramente tinha filhos depois. Muitos relatavam infertilidade. Outros simplesmente desistiam de formar família. Era como se o castelo roubasse, além do sono, a esperança de continuidade. O berço não embalava apenas um bebê invisível. Embalava futuros que nunca nasceriam. Com o tempo, a ala onde o berço ficava foi lacrada. Mas sempre havia alguém curioso o suficiente para quebrar os selos. E invariavelmente, o móvel reaparecia, balançando sozinho, esperando o próximo espectador. Uma peça incansável, movida por mãos que ninguém via. E assim, o berço transformou-se em mais uma peça do teatro sombrio do castelo. Um lembrete cruel de que até os símbolos mais inocentes podem ser pervertidos pela escuridão. Ali, o que deveria confortar, atormentava. O que deveria fazer dormir, mantinha acordado. E se o berço já roubava o repouso com seu balançar eterno, a capela do castelo fazia ainda pior. Porque lá, nem os mortos descansavam, e até as preces eram repetidas sem fim, como um sermão interminável que ecoava por toda a eternidade. A capela do padre que nunca cala ele, caiu de joelhos diante do altar, tapando os ouvidos, implorando por silêncio. Mas não havia silêncio. A voz continuava preenchendo cada canto, repetindo sermões intermináveis que não faziam sentido algum. Quando os guardas o encontraram, ele balançava para frente e para trás,
como se ainda estivesse na missa. Seus lábios murmuravam rezas em cadência mecânica. Nunca mais dormiu uma noite sequer. Essa era a capela do padre que nunca cala, o lugar onde até a fé se transformava em tortura. O aposento, pequeno e humilde, deveria inspirar paz, mas era palco de uma pregação infinita. Todos que entravam ali juravam ouvir a mesma voz. Grave, cansada, insistente. Uma homilia sem começo, meio ou fim. Um sermão que se repetia como disco arranhado, capaz de enlouquecer até o mais devoto. E o mais cruel é que não era uma voz distante. Era próxima, como se alguém estivesse falando no ouvido. Ora parecia vir do púlpito, ora das paredes, ora diretamente do crânio de quem escutava. Não havia como escapar. E a cada repetição, a mente se cansava, como se fosse obrigada a carregar uma missa sem pausa. Servos juravam que a voz era do antigo capelão do castelo, morto de exaustão durante uma missa que durou 3 dias. Dizem que ele simplesmente caiu sobre o altar, mas continuou rezando em sussurros mesmo depois de morto. E que o castelo, em sua crueldade habitual, prendeu a alma do homem na capela, condenando-o a rezar eternamente. Os monges que visitaram o local confirmaram a estranheza. Passaram a noite rezando para silenciar o padre invisível, mas saíram no dia seguinte com olhos vermelhos, incapazes de pregar os cílios. É como tentar dormir em uma missa que nunca termina, registrou um deles. E cada vez que a voz recomeça, sinto que ela conhece meus pecados. E não eram só rezas. Muitos relatavam ouvir acusações no meio do sermão. Frases que lembravam pecados íntimos, mencionando detalhes que ninguém mais sabia. O padre parecia personalizar a homilia para cada visitante. Não pregava para todos, pregava contra você. Como dormir depois de ouvir seu nome denunciado dentro de um templo vazio. O mais perturbador é que a voz não cessava, nem fora da capela. Quem passava uma noite lá jurava continuar ouvindo o sermão por semanas, como um eco grudado ao cérebro. O padre não só ocupava a capela, ocupava as mentes, e o descanso se tornava impossível, como se cada palavra fosse uma batida de martelo em cima da consciência. E claro, os nobres tentaram usar isso a seu favor. Inimigos políticos eram forçados a passar noites na capela. A maioria saía destruída, confessando crimes ou implorando perdão por coisas que não havia feito. O sermão eterno era mais eficaz que a tortura física. E o castelo, como sempre, ria de sua própria crueldade. Historiadores modernos falam em acústica peculiar, em ventos que atravessam frestas, em ressonância causada pelas paredes de pedra. Mas isso não explica como pessoas de diferentes épocas ouviram frases específicas, relacionadas às suas próprias vidas. O fenômeno transcende a física, mergulhando no insondável. E não eram apenas religiosos que sofriam. Até soldados endurecidos, homens que riam da morte, saíam quebrados após uma noite de missa sem fim. Alguns voltavam tão perturbados que pediam para nunca mais usar armas, convencidos de que já estavam condenados. A fé, no castelo, não redimia. Apenas destruía. A capela, assim, transformou-se em símbolo daquilo que deveria ser o oposto. O templo que oferecia descanso espiritual passou a ser prisão mental. E se a igreja prometia paz na terra, ali ela só entregava vigília eterna. Até hoje, turistas afirmam ouvir gravações estranhas ao visitar o lugar. Sons de vozes graves, murmúrios em latim, rezas que ninguém pronunciou. Muitos dizem que, ao voltar para casa, ainda carregam frases soltas nos ouvidos. Como se o padre continuasse acompanhando-os, fiel à sua condenação de nunca calar. E se a capela já fazia da fé um tormento, o salão seguinte era ainda mais perverso. Porque nele, talheres batiam sozinhos, pratos eram servidos sem mãos, e o jantar nunca terminava. Uma festa infinita, sem convidados, onde o sono era sempre o prato principal que ninguém podia provar. O jantar que nunca termina. Ele entrou no grande salão vazio e jurou ouvir risadas, como se dezenas de convidados estivessem à mesa. Mas não havia ninguém. Apenas pratos postos, talheres tilintando sozinhos e taças que se erguiam sem mãos humanas. Quando amanheceu, encontraram-no debruçado sobre a mesa, os olhos abertos, murmurando: "O jantar não acaba, o jantar não acaba." Não havia restos de comida, mas o cheiro de banquete impregnava o ar. Esse era o salão do jantar que nunca termina.
um lugar onde a noite parecia sempre estar em festa, mas sem vivos para festejar. Convidados invisíveis brindavam, riam e conversavam em línguas perdidas. E por mais atraente que fosse o aroma dos pratos, ninguém conseguia tocá-los. A comida sumia no instante em que alguém tentava se servir, como se fosse apenas um espetáculo para os olhos. Os criados juravam que em certas noites, pratos surgiam já servidos, carnes, sopas, pães frescos. Mas quando alguém os levava à boca, viravam pó. O castelo sabia como provocar. Exibia fartura, mas oferecia apenas frustração. E como dormir depois de testemunhar uma ceia interminável, barulhenta e inútil? As lendas dizem que a maldição começou com o próprio feudal, que acreditava que banquetes eternos eram símbolo de poder. Ele teria amaldiçoado o salão antes de morrer, garantindo que a festa jamais terminasse. E assim, a refeição se transformou em tormento. Um brinde constante, sem digestão, sem descanso. Uma fome que não se saciava e um sono que nunca chegava. Os monges que visitaram o local relataram ouvir seus próprios nomes entre as conversas invisíveis. Alguns juraram ser convidados a sentar, em vozes sedutoras. Mas nenhum que ousou obedecer conseguiu descansar novamente. O jantar, em vez de nutrir, devorava a sanidade. E havia os detalhes grotescos, taças que se erguiam sozinhas, talheres que batiam em pratos vazios, como se alguém estivesse comendo sem estar presente. Quem entrava no salão saía convencido de que o invisível tinha fome. E fome não de pão, mas de presença humana. Historiadores modernos tentam explicar os relatos como histeria coletiva, reforçada pela grandiosidade do salão. Mas como justificar os cheiros descritos por testemunhas diferentes? Carne assada, vinho fresco, pão quente, aromas que jamais poderiam surgir de pedra fria. A ciência se cala, onde o banquete continua. E não era apenas fome física. Muitos que passaram uma noite no salão acordavam exaustos, como se tivessem comido e bebido em excesso. Alguns relatavam ressacas violentas, apesar de não terem provado uma gota. O jantar se estendia para dentro dos corpos, roubando energia, roubando sono. O feudal, em sua ironia, teria conseguido exatamente o que queria. Um banquete eterno, mas condenado à insatisfação, porque ali não havia saciedade, apenas repetição. Comer sem comer, brindar sem brindar, existir sem descansar. Era a caricatura da vida medieval. E da nossa, onde muitos vivem de aparências. Viajantes relatam ainda hoje que, ao se aproximar do salão, ouvem música medieval suave, como se um alaúde fosse tocado. Outros dizem que o som é de gargalhadas, mas sempre sem corpo, sempre sem rosto. O jantar segue, sem convidados, sem fim. E a cada noite em claro, os moradores do castelo sabiam que a ceia invisível continuava. Ninguém ousava se aproximar depois da meia-noite, temendo ser chamado a participar. Porque o problema não era ver a mesa cheia, era nunca mais sair dela. O jantar eterno tornou-se mais uma prisão da insônia. Quem entrava não conseguia descansar, pois o som dos talheres martelava a mente até o amanhecer. E a fome invisível devorava mais do que corpos, devorava vontades. E assim, o salão do jantar que nunca termina se somou ao teatro cruel do castelo. Não bastava negar o sono, era preciso também negar a fome. Porque quem não dorme, come, e quem não come, enlouquece. Mas se o jantar era a festa infinita, o próximo relato era ainda mais sinistro. Porque nele, não havia festa, não havia comida. Apenas um hóspede solitário que ousou desafiar a maldição, e acabou pagando o preço com a própria sanidade. O último hóspede. Ele chegou ao castelo com ar de desafio, rindo das lendas, apostando com amigos que dormiria ali e acordaria ileso. Na manhã seguinte, foi encontrado vivo, mas irreconhecível. Os cabelos brancos, a pele enrugada como a de um idoso, o olhar perdido em algum ponto que ninguém mais via. Não morreu naquela noite, mas também nunca mais viveu de verdade. Chamavam-no de o último hóspede porque, depois dele, ninguém mais ousou desafiar o castelo. Era um homem culto, acostumado a viajar por cortes e tavernas, sempre debochando dos medos populares. Para ele, tudo não passava de superstição. Decidiu provar isso dormindo na fortaleza insone, apostando sua honra contra as histórias que assustavam os simples. A primeira parte da noite correu tranquila. Ele escreveu em seu diário, tomou vinho e riu sozinho das paredes, chamando-as de velhas fofoqueiras.
Mas à medida que as horas avançavam, os corredores começaram a respirar. O vento trouxe sussurros e a certeza de que ele não estava só. Mesmo assim, decidiu deitar. Queria provar que o sono era possível. Foi aí que o castelo mostrou seu jogo. Ele sonhou, mas não com imagens comuns. Viveu séculos inteiros em um espaço de horas. Batalhas, pragas, mortes, amores, traições. Cada cena se sobrepunha à outra como um mosaico impossível. O tempo esticava-se até o limite. Quando abriu os olhos, tinha a sensação de ter vivido 1000 vidas. E nenhuma delas era sua. Os criados que o encontraram disseram que ele não falava mais palavras completas. Apenas murmurava frases desconexas, como se misturasse dezenas de idiomas. Às vezes chorava, às vezes gargalhava, sempre sem motivo. Sua mente havia se partido em pedaços de histórias que não pertenciam a ele. O castelo o devorou por dentro, sem derramar uma gota de sangue. E desde então, o título de último hóspede virou maldição. Porque ninguém mais quis repetir o desafio. Os relatos do homem enlouquecido, envelhecido em uma noite, bastaram para afastar qualquer viajante. O castelo não precisava mais provar nada. Havia vencido, de novo. O diário dele sobreviveu, parcialmente queimado. Em uma das últimas páginas, escreveu: "Não há sono, não há tempo, há apenas vigília eterna. Quem ousa fechar os olhos aqui, abre-os em mundos que não existem." Palavras que ainda ecoam como aviso a qualquer curioso. Os monges que analisaram o caso sugeriram que o homem viveu alucinações provocadas pelo próprio medo. Mas mesmo eles não conseguiram explicar o envelhecimento súbito. Como justificar cabelos que embranqueceram em poucas horas? Como justificar rugas em um rosto jovem? O mistério permanece, insolente como sempre. E a fama do último hóspede espalhou-se por toda a região. O castelo, já temido, tornou-se evitado. Pessoas preferiam enfrentar tempestades e estradas longas do que se abrigar em suas muralhas. A insônia coletiva já era conhecida, mas a prova de que um único homem havia perdido a vida que tinha em uma noite transformou o medo em certeza. Até hoje, turistas afirmam sentir calafrios ao entrar no quarto onde ele dormiu. Muitos dizem ouvir passos ao redor da cama, como se presenças invisíveis ainda rondassem. Outros relatam sonhar com cenas estranhas logo após a visita, mesmo dormindo em suas próprias casas. Como se o castelo estendesse seus tentáculos para além de suas paredes. E se havia dúvidas sobre o poder da fortaleza, a história do último hóspede foi o selo final. Ninguém descansava, ninguém sonhava, apenas vigiava, sofria, resistia. Era como viver um pesadelo de olhos abertos. O castelo não precisava mais de exércitos ou guardiões. Sua arma era mais simples e mais cruel. O sono roubado. A partir dele, tudo se quebrava. Razão, corpo, espírito. O último hóspede provou isso da forma mais brutal possível. E foi por causa dele que nasceu a crença de que o castelo não era apenas amaldiçoado. Ele era vivo. Respirava, vigiava e se alimentava da insônia dos que ousavam entrar. Não era prisão de pedra. Era organismo faminto. E se esse hóspede já mostrou que ninguém conseguia sobreviver inteiro ao desafio, o que restava era encarar a última revelação. O castelo em si, como entidade, como criatura que continua até hoje respirando nas sombras. O castelo, que respira, até hoje, ele colocou a mão na parede de pedra e recuou apavorado. Jurou sentir o coração do castelo pulsando por baixo da superfície. Não era vento, não era vibração. Era um bater compassado, como se as muralhas fossem carne e sangue. Passou a noite encostado à porta sem coragem de deitar. Quando amanheceu, estava com os olhos secos, incapaz de piscar, murmurando: "Ele está vivo." E assim nasceu a crença de que o castelo não era apenas construção, mas organismo. Suas paredes não eram pedras mortas, eram ossos. Seus corredores não eram vazios, eram veias. Cada sala pulsava como se fosse um órgão, e cada visitante não era hóspede, mas presa. Era a metáfora final. O castelo não abrigava insônia, ele era a insônia. Os moradores mais antigos diziam ouvir respirações profundas durante a madrugada, como se todo o edifício suspirasse ao mesmo tempo. Portas se moviam como costelas inflando, janelas vibravam como cordas vocais, e o chão estremecia como músculo em tensão.
Não era apenas imaginação. Era a sensação visceral de estar dentro de algo vivo. E quanto mais tempo se passava dentro dele, mais essa percepção crescia. Alguns relatavam sentir o ar quente, como hálito. Outros diziam que a umidade das paredes lembrava suor. Houve até quem jurasse ver pedras pulsando sob a luz de tochas. A cada relato, o castelo se afastava da ideia de fortaleza e se aproximava da de criatura. A insônia, então, fazia todo sentido. Como dormir dentro de um ser vivo, sabendo que ele observa, vigia e respira com você. O castelo parecia alimentar-se justamente da vigília, bebendo cada noite em claro como vinho. O descanso não era proibido por acaso. Era a energia vital da criatura. Os monges, sempre com teorias, afirmavam que o castelo fora construído sobre um local de sacrifícios, que cada pedra absorvera sangue e, com o tempo, tornara-se parte de um corpo coletivo. Mas mesmo eles admitiam, nunca haviam sentido nada parecido em outros lugares. O castelo não era ruína, era organismo de pedra. E o detalhe mais cruel era a forma como ele reagia aos visitantes. Quem entrava sozinho sentia-se observado. Quem entrava em grupo sentia-se sufocado. O castelo adaptava sua respiração ao número de pessoas. Alguns relatavam que os corredores ficavam mais estreitos, como se as paredes encolhessem para apertar os corpos. Até os céticos recuaram diante das evidências. Um estudioso que passou dias medindo vibrações das paredes confessou em carta que teve a impressão de estar examinando um coração colossal. Nunca publicou sua pesquisa. Desapareceu meses depois, mas seu diário foi encontrado com a frase: "Ele ainda está acordado." E os viajantes modernos confirmam. Turistas relatam a mesma sensação de estar sendo engolidos lentamente. Celulares gravam ruídos graves, semelhantes a respirações. Outros relatam ver névoa sair das janelas, como se fosse exalação. O castelo parece sempre disposto a provar que nunca dorme. O mais assustador é que, quanto mais tempo se passa dentro dele, mais o ritmo da sua própria respiração se confunde com o do castelo. Visitantes relatam perder a noção de onde termina o corpo humano e começa a fortaleza. O castelo respira com você, e você respira com ele. É um casamento macabro, impossível de desfazer. E foi isso que consolidou sua fama. O castelo não era apenas maldito, era vivo. Uma criatura paciente que se alimentava lentamente de cada visitante. Não precisava matar de imediato. Bastava sugar o sono, a sanidade, a vitalidade, até restar apenas a carcaça de uma vida desperdiçada. O último hóspede foi a prova mais famosa, mas não a única. Outros entraram, menos corajosos, e saíram diferentes. Cabelos brancos, olhares perdidos, sussurros sem sentido. O castelo respira, e cada pessoa que atravessa seus portões passa a carregar parte desse fôlego. E, ironicamente, é isso que mantém o mito vivo até hoje. Porque não importa quantos séculos passem, o castelo continua erguido, firme, como se fosse imortal. Talvez não seja porque foi bem construído. Talvez seja porque nunca deixou de respirar. E se ele ainda respira, significa que ainda está acordado. E se ainda está acordado, talvez ainda espere pelo próximo que ouse tentar dormir em suas entranhas. Porque no fim das contas, ninguém dorme onde até as paredes têm pulmões. Mas se o castelo respira até hoje, resta apenas uma pergunta sombria. O que acontece quando finalmente ele resolver parar? O desfecho final do castelo. Onde ninguém dormia. Um grupo de turistas decidiu passar apenas uma noite ali, para provar que tudo era mito. Quando amanheceu, todos estavam vivos. Mas nenhum deles havia dormido. Olhos vermelhos, olheiras profundas, semblantes de quem carregava semanas de vigília. Não houve fantasmas visíveis, nem gritos, nem sangue. Apenas a certeza inabalável de que o castelo ainda estava acordado. E que eles nunca mais seriam os mesmos. Esse é o destino de quem ousa entrar. Não morrer, mas ser devorado lentamente pela insônia. Porque o castelo não precisa matar. Ele sabe que basta roubar o descanso e o resto desmorona sozinho. Corpo, mente, memória. A vigília é sua arma e o silêncio é seu deboche. Ali, o tempo não cura nada. Apenas prolonga o tormento. As crônicas medievais terminaram com a mesma frase.
repetida em diferentes épocas. Ninguém jamais sonhou aqui. Uma sentença simples, mas carregada de peso. O sono, que deveria ser universal, era luxo proibido dentro daquelas muralhas. O castelo, mais do que lugar, era sentença. E quem o conhecia de perto, carregava essa marca para sempre. E ainda hoje, quem visita garante sentir o mesmo ar pesado, a mesma vigília constante. É como se a fortaleza tivesse aprendido a se alimentar da expectativa, do medo e até da curiosidade dos que se aproximam. Não importa o século, não importa a cultura. Sempre que alguém tenta dormir ali, o castelo vence. Os monges nunca decifraram, os reis nunca domaram, os estudiosos nunca explicaram. O castelo não se deixa reduzir à lenda nem à ciência. Ele permanece, respirando, esperando, zombando de cada tentativa de ignorá-lo. O tempo o fortalece, porque quanto mais gente conta sua história, mais ele se multiplica nas mentes insones. E talvez seja essa a verdadeira maldição. O castelo não está preso a pedras ou muralhas. Está preso a quem o ouve, a quem o imagina, a quem o teme. Porque desde o momento em que você conheceu sua história, ele já plantou uma semente dentro da sua mente. E essa semente floresce toda vez que você tenta dormir em silêncio absoluto. Você pode até rir, pode até duvidar, mas lembre-se, a rainha ainda ri à meia-noite, o berço ainda range sozinho, e o guardião continua vigiando sem piscar. O castelo nunca adormeceu, e nunca vai. E talvez agora, ele esteja respirando bem atrás de você, enquanto você escuta essa narrativa. E é aqui que eu te pergunto: você teria coragem de passar uma noite no castelo, onde ninguém dormia? Ou já basta saber que mesmo longe, ele continua respirando dentro da sua cabeça? Deixe nos comentários a sua resposta. Se conseguir dormir depois. O castelo não é só pedra, nem só lenda. É metáfora daquilo que todos carregamos. A incapacidade de descansar quando os próprios fantasmas não se calam. No fim, talvez ele nunca tenha existido de verdade. Talvez sempre tenha sido a representação da nossa insônia coletiva. Ou talvez não. Talvez, em algum lugar esquecido da Europa, ele ainda esteja de pé, esperando. E enquanto você pensa nisso, lembre-se, a noite ainda é longa e o sono nem sempre chega. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Você teria coragem de dormir uma noite nesse castelo? Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Deixe o seu like para espalhar essa lenda. E conte de onde você está ouvindo essa narrativa agora.